Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Bom, e qual é a nossa função, além de nos comunicar com você de qualquer parte do planeta nesse jornalismo cibernético? A nossa função e a função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação da situação sindical. Por falar nisso, na última quinta-feira houve uma Assembleia Geral na portaria do INPE, aqui em São José dos Campos, os cientistas debatendo com os cientistas a melhoria das suas carreiras e suas condições de trabalho também. Foi muito bacana, viu? E você pode acompanhar tudo o que aconteceu no site do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia, tá bom? Então, esta é a nossa função. A função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a base interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da sociedade para com as novas tecnologias na área de informação, principalmente a internet. No caso, aqui o Clique Jornal, e conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje, o Clique Jornal de hoje, vai falar sobre sonhos e misticismos. O que você seria capaz de fazer para realizar um sonho? Qual é o seu sonho? Se fala tanto e está muito em voga e as pessoas conversam muito sobre o sonho da casa própria, o sonho do casamento perfeito, o sonho da realização profissional. E o entrevistado de hoje é o José Carlos Frigi. Ele tem 54 anos, ele é aqui do Vale do Paraíba, nasceu na cidade de Jacareí e é da família Frigi, aqui em São José dos Campos. E ele vai falar sobre sonho. Bom, o sonho, segundo o nosso entendimento, é uma experiência, e segundo o que nos informaram, é uma experiência que possui significados distintos se for ampliado um debate que envolva religião, ciência e cultura. Para a ciência, é uma experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso período de sono. Os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. Recentemente descobriu-se que até os bebês no útero têm sonho, que é o REM, que é os movimentos rápidos dos olhos. E sonham, mas não se sabe com o que os bebês sonham. Em diversas tradições culturais e religiosas, o sonho aparece revestido de poderes predominatórios, né? Aquelas premonições, ou até mesmo de uma expansão da consciência. Está difícil, não é? É por isso, Shirley, que nós trouxemos alguém que possa desvendar esses sonhos. Nossa, vai ser legal, porque você falou tão difícil aí. O rapaz tá melhor o homem que vai perguntar. Não estou entendendo nada. Eu poderia fazer entrevista comigo mesmo. Né? Oh, que legal. Vai continuar. José Carlos Frigi, tudo bem, Zé Carlos? Boa tarde. Tudo bom, Paulo. Tá de parabéns aqui na nova rádio. Que bom que você tenha gostado. Como eu disse no começo, trazer a consideração da imprensa e da sociedade para a primeira rádio de sindicato aqui de São José dos Campos, que é a Rádio CT, a rádio do é a primeira que eu estou vendo. É a primeira? É a primeira.
Olha, e você como cidadão, como amante de rádio, né? Eu conheci aquelas rádios tradicionais que a turma falava da cidade. Aquela lá, acabou. As tradicionais estão se acabando, né? E agora estamos na era cibernética. Verdade. Agora... Você, por exemplo, aos 54 anos, é claro que você assistia os Jetsons. Assisti, bacana. Então, isso aqui são os Jetsons. É verdade. Né? São os sonhos dos Jetsons. É verdade, já está fazendo coisa. Bom, Zé Carlos Frigi, você realizou um sonho, o que você vai provar aqui no programa de hoje, que sonhar é possível e é possível realizar sonhos, Zé. Então, eu comecei a ter esse tipo de coisa, porque quando eu assisti o programa do Orlando Vilas Boas... Orlando Vilas Boas? Ele falava dos índios, né? Que os índios achavam criança perdida no mato, né? Perdia. Mas ele tinha que dormir para poder sair com o espírito dele fora, lá pro meio das matas, e falar, a criança está em tal lugar. Eles iam lá e achavam. Então, quer dizer que a experiência do mundo astral é importante. E muita coisa importante vem de lá para cá mesmo. Olha, você né? citou aí Orlando Vilas Boas, né, que é o patrono da luta indígena no Brasil. Né? Interessante. Então, o sonho, o pajé, quando sumia uma criança... no mato, ele acontecia isso. Isso está registrado nos anais, e até está documentado em rádio isso. Né? Com ele mesmo dando palestra, né? Falando sobre isso aí, né? Poxa vida, então, quando sumia uma criança, o pajé dormia lá ia dormir à noite, e no outro dia ele falava para você, vai em tal lugar que ela está lá para o lado norte, mais ou menos assim, pronto, e achava. E eles iam no dia seguinte e achavam. Projeção astral, né, que eles entram, né, daí eles... Então, é um sonho, então é isso, não é? Para a psicanálise, por exemplo, o sonho é um espaço para realizar desejos inconscientes e reprimidos, não é? Verdade. A gente é ao contrário que a gente pensa, né? A grande viagem é que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Que o mundo que nós vivemos mesmo e sabemos das coisas é o mundo do lado de lá, né? Que a gente volta para ele com medo de morrer, né? Mas na hora que você percebe, você acha que não existe morte nenhuma, né? Você já viu que pessoas que saem fora do corpo, as coisas, a natureza é tão perfeita que a pessoa só pode fazer deitada? A pessoa não tem condição de sair do corpo, né? Porque a natureza não deixa. Porque para a natureza, a pessoa sair, por exemplo, a pessoa ficar em pé e desincorporar, sair com o espírito dela fora do corpo, ela sabe que o corpo pode cair e ter problemas de sequela, né? Bater a cabeça, aí você não tem mais carcaça para voltar. Bem bolado isso. Por que a pineal não deixa, né? Então as pessoas só na horizontal, porque é uma questão de proteção. Aí assim, mais ou menos. Ô Zé Carlos, você acha que a atividade extracorpórea ela só é possível se a pessoa estiver deitada? É difícil hoje em dia você falar nesse tipo de experiência, porque hoje em dia você vive um mundo que é muito poluído, né? Então o seu corpo está sendo contaminado por várias coisas. O barulho que o planeta faz também, o barulho do planeta inteiro faz muito barulho. Barulho de coisa que há 200 anos atrás não tinha tanto barulho, a não ser aquela explosão de vulcão, aquelas coisas. Mas o normal era o silêncio. Então o organismo também ele trabalha com barulho, porque o som também faz virar vitamina no corpo, né? O som fabrica saúde. E agora, se você põe som distorcido, ele distorce o som, porque a batida do seu coração também depende muito do que o barulho vem do espaço. Por exemplo, um lápis caído aqui na mesa reverbera no Alfa de Centauro, segundo os estudiosos aí mais profundos da coisa. Vai longe, então não para. Quer dizer, não devemos fazer barulhos. Seria o natural não fazer muito barulho, né? Não fazer muito barulho. Muito barulho estraga a sensibilidade do corpo. É por isso que quando o som está alto, mas por que o som alto... a pessoa que aumenta o som acha legal, aquele ele acha bacana aquilo, e o vizinho está, pelo amor de Deus, esse amaldiçoado, ligando o rádio de novo nessa altura. Então, se a pessoa que é pessoa própria, ela se sente mal, imagina o organismo que é mais sensível, sente muito mais mal ainda. Aí causa uma depressão mais profunda, mais para frente, né? A pessoa não sabe por quê. Bom, como eu disse, o pesquisador James Allan Robson, ele considerou os sonhos mero subproduto da atividade cerebral noturna. Mas então, o benzeno foi descoberto através do sonho.
projeção astral. O cara foi lá, adivinhou a fórmula do benzeno. Quando ele veio e botou em prática aquilo que ele tinha sonhado, ele conseguiu descobrir aquilo que ele precisava. Como é que é? Você pode repetir? O benzeno é uma fórmula que de cientista nenhum não sabia mexer com isso. Esse cara que tentava fazer isso, eu não sei em que país da Europa, não lembro nem a época, ele, segundo a história, conta que ele dormiu, foi em sonho, que ele recebeu um projeto matemático, que depois ele colocou em prática e funcionou, para aquilo que ele queria, né? Bom, a descoberta da estrutura do benzeno foi o Quelulé, né? Isso, Calulé, não sei o nome, uma coisa assim. Então, é ele que foi através de sonho, né? Que constitui acho que é um francês, o hidrocarboneto aromático, isso, que é o mais importante para a química orgânica. Então, fala-se que Calulé, né? Isso é coisa assim, eu não lembro direito mais ou menos, mas é por aí mesmo. Uhum. Ele descobriu enquanto sonhava. Enquanto ele dormiu, sonhou com a fórmula, né? Com a fórmula. Aí botou em prática, bateu certinho. Bom, eu recebo... Tanto que o sonho é bíblico, né? Você viu que não sei o que, Maria recebeu um sonho que ia ser mãe, que não sei o que, ela até assustou, não estou grávida. Não, mas ficou, tá vendo? Olha que coisa de leite. Então, bom, em 1865, por meio do químico alemão, o Friedrich August Quelulé von Strantz, ele morreu em 1896. Foi bem difundido que Quelulé ele obteve ajuda para desenvolver a estrutura do benzeno de um sonho no qual ele viu uma cobra mordendo a própria cauda. Esse foi o sonho. É isso, então aí. Olha só, então ele teve uma ajuda extracorpórea. Porque é o seguinte, as pessoas que estão vivas aqui, perdem o corpo aqui, continuam vivas lá, né? Você não destrói o pensamento, né? Olha só, então chegou aqui a história aqui, a nossa diretora de web design nos trouxe aqui a Shirley Marciano. Nossa, web design foi promovida já. Hoje web... Mas ela sabe... Mulher... Web design já foi, né? Você sabe que o mundo está ficando das mulheres, né? Então, é verdade. Não é brincadeira. É web jornalismo, viu? Jornalismo. Obrigado pela história, viu, Shirley? O sonho de Quelulé, né, do Friedrich, diz que ele estava sentado escrevendo um livro, mas o trabalho não progredia, os pensamentos estavam em outro lugar, ele virou a cadeira para o fogo, cochilou novamente e os átomos estavam saltando diante dos olhos. Aí foi quando ele viu a cobra mordendo a própria cauda. Pois é. Você não viu do Nostradamus também? Quanta coisa ele adivinhou do mundo de agora? Coisa que você nem imaginava. O Nostradamus tem um monte de coisa que bateu, né? Que maravilha. Bom, então vamos para um breve intervalo, apenas para arrumar aqui, e vamos... o internauta que está nos acompanhando, ele fica imaginando, está falando de sonho? Não, é a realização de um sonho material, não é? É que todo sonho é realidade, né? Uhum. Não tem sonho que isso aí não é real. Lógico, se chegou por exemplo, o vidro, ele não, quando não existia vidro, mas já existia o vidro no astral, estava na areia, era só fazer, ele já existia, você não fez a configuração, tudo é configurado, então tudo é verdade. Que maravilha. Até aquilo que você nunca existiu, já existe. Até o que nunca existiu, já existe. Em qual plano? Em qualquer plano de matéria. Quer dizer, então, aquela máxima do querer é poder... Lógico, vinga, né? Vinga. A natureza, sim. Maravilha. José Carlos de Souza, José Carlos Frigi, ele é um cidadão joseense da família Frigi, que está há mais de 100 anos aqui em São José dos Campos, e vai continuar esse bate-papo da realização dos sonhos daqui a pouco, depois dos nossos institucionais. Um instante só. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT.
Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e os nossos registros dos nossos ouvintes que estão acompanhando aqui o bate-papo com o José Carlos Frigi. INPE e DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, no Maranhão, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá estão os cientistas do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Em Cuiabá, no Mato Grosso também, a Unidade Regional do Centro-Oeste, lá na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, Centro-Oeste brasileiro, e também os cientistas brasileiros da Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada lá na ilha do Rei Jorge, que fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo, Tierra del Fuego. Tá bom, né, Zé? Bom demais. Você está sendo ouvido até no Polo Sul. Olha que frio lá, hein? Olha, quanto iglu por lá, não é? Pinguim, né? Pinguim, quanto esquimó. Foca. E até o cauaca, né? Que está vindo para o Brasil, né? Que daqui está quente para cauaca, né? Tá certo. Muito bem. Bom, antes, Zé Carlos, da gente continuar esse bate-papo aqui com falando sobre os sonhos, e já o internauta vai saber que sonho é esse que você realizou. Então, vamos falar já, né? É um sonho, não, vendi algumas coisas que eu tinha, fiz então uma grana. Daqui a pouco. Tá bom, pode deixar. Então, segura, vamos deixar eles curiosos também. Tá certo. Lembrando que a presidente Dilma, ela anunciou nesta quinta-feira, na última quinta-feira, mudanças no comando de 6 ministérios. Entre as mudanças está a demissão de Marco Antônio Raupp, que deixa o posto de ministro da Ciência e da Tecnologia. O Marco Antônio Raupp estava no cargo desde janeiro de 2012, ele já foi diretor do INPE e do Parque Tecnológico aqui de São José dos Campos, além de presidente da Agência Espacial Brasileira. Quem vai ocupar o lugar do Marco Antônio Raupp, ex-presidente do INPE, é Clélio Campolina, que é o atual reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, e a posse será na próxima segunda-feira, no Palácio do Planalto. Os políticos que deixaram as pastas ficam livres para concorrer às eleições de outubro. O SINDCT tem a sua palavra através da nossa colega jornalista Shirley Marciano a respeito do novo ministro Clélio Campolina. Como vai ser o entendimento do SINDCT, Shirley, com o novo ministro? Então, Paulinho, ontem a gente ficou sabendo, já estava uma especulação lá em Brasília que isso poderia acontecer, só que como teve outras vezes que falaram que o ministro ia cair e não caiu, a gente ficou desacreditando que isso ia acontecer. Mas, no final da tarde, a gente teve a confirmação e
a expectativa do SINDICT é que a gente tenha uma boa abertura de diálogo com o novo ministro, como já tínhamos com o ministro Halpe. Mas queremos ser ouvidos, não é só que a gente fale e a coisa fique parada, né? A gente quer ser ouvido sobre a visão que a gente tem sobre ciência e tecnologia. E agora a gente está, então, com as esperanças renovadas. Vamos aguardar para ver o que dá. Então, agora vai ter que acampar com Campolina, né, que é o novo ministro. Vamos ter que acampar. Bom, já tinha um entendimento com o ministro Halpe, que é aqui de São José dos Campos. Não, diálogo a gente sempre teve, Paulinho. Sempre teve. A diretoria do SINDICT sempre teve um bom diálogo. Ele sempre nos recebeu, deu entrevista, nunca se furtou de nos receber. Porém, a visão que o sindicato tem, que o INPE tem, e que boa parte do pessoal da área de ciência e tecnologia tem sobre ciência e tecnologia, é diferente lá do Ministério. Então, a gente tentou ser ouvido e não conseguimos através do ministro Halpe. Por isso, o pessoal tem muita crítica e está feliz que tenha um outro ministro. Para poder renovar os pedidos. Renovar os pedidos. Não significa que ele vai atender, porém, a gente está com a esperança renovada. Maravilha. Ô Shirley, agora, para resolver os problemas daqueles contratos irregulares, aquele situação de greve lá do CPTEC em Cachoeira Paulista, foi publicado o edital para a contratação, um novo concurso no INPE? Isso, vai ter um novo concurso no INPE. Vão ser 68 vagas disponibilizadas na área de ciência e tecnologia. E as inscrições elas começam no dia 3 de abril e vão até 25 de abril. Maravilha. Então, o mês de abril todinho para... E a taxa de inscrição, quanto é? A taxa de inscrição não é barata, R$ 110. 110 é muito dinheiro. Então, mas o salário também é bom. Eu não peguei aqui o valor, não, mas eu sei que é bom. O Tiago está me passando ali que o mínimo é 4 mil e o máximo é 9 mil. Então, por isso justifica. Bom. Geralmente, a inscrição ela é meio equivalente assim, ao valor do salário oferecido. Então, do dia 3 a 25 de abril. Isso mesmo. Aí as inscrições elas podem ser feitas, Paulinho, ou aqui no INPE de São José, ou no INPE de Cachoeira Paulista. Ah, é direto no INPE? É direto no INPE. Então, atenção, de 3 a 25, os cargos de tecnologista, começa de tecnologista e vai até o cargo de... R$ 4.004,56 até R$ 9.828. São quantos cargos? 60 cargos? São 68 cargos. 68 cargos para o INPE. Uma boa, né? É uma boa. Agora, outra coisa que eu nem peguei a notícia aqui para passar direitinho, mas a Agência Espacial Brasileira, ela também confirmou 66 cargos, também na área de ciência e tecnologia. Só que, assim, foi aprovado, foi autorizado, ainda não tem um edital. Mas, então, assim, para quem está buscando concurso na área, mais uma oportunidade aí e mais um questionamento que o SINDICT faz, né? A gente sempre questionou que lá eles eram um escritório burocrático, agora, pelo jeito, eles vão concorrer com o INPE de verdade, porque eles vão ter também os cargos técnicos. São 66 cargos técnicos para a Agência Espacial Brasileira. Que maravilha. Obrigado, Shirley. Continue conosco, a nossa diretora de web jornalismo aqui da Rádio CT. Meu caro, gostou aí das informações, Zé Carlos? Dinheirinho bom, hein? Você viu só? Altas informações, não é? É verdade. Coisa boa. Zé Carlos, você falou dos sonhos, você falou da pagelança, que quando o índio... E isso já há muitos anos, na época do Vilas Boas, por aí, né? Isso, o Vilas Boas, que relatou essa programa história. De rádio aqui em São José. Aqui em São José? Programa de quem? Do Wagner. Ah, do Wagner. Ele teve entrevista com o Wagner. O Wagner, na época, usava fita, né? Não sei se ele tem até hoje. Aliás, o Roberto Wagner de Almeida tem algumas coisas especiais. Entrevistou foi o Lauro Vilas Boas, deve ser? Não, é Orlando Vilas Boas. Orlando Vilas Boas. E também entrevistou o Cassiano Ricardo. Ô, louco. Entrevistou o Cassiano Ricardo, foi o único jornalista aqui da região a entrevistar Cassiano Ricardo. Mas na rádio, não? Ele esteve lá em São Paulo, né? Mas foi o único também. Puxa né? vida. Por falar nisso, este 14 de março é o Dia Nacional da Poesia, em comemoração a Castro Alves, não é? Castro Alves também durou pouco, durou até 24 anos de idade. 24 anos de idade, Castro Alves, que
morreu de tuberculose. E também deu um tiro no pé e ficou sem o pé. Também deu um tiro no mas pé. O Castro Alves... Foi caçar tatu e deu zebra. Exatamente, não é? O Castro Alves, que morreu aos 24 anos de idade morreu de tuberculose lá na Bahia. Tá vendo? Se ele tivesse vindo para São José dos Campos... em Campo Jordão, né? Quem sabe? Teríamos hoje a Fundação Cultural Castro Alves. Castro Alves, e não Cassiano Ricardo, né? Ele nasceu em Curralinho, né? Curralinho, lá onde ele... Olha, pra você ver. No estado da Bahia. Isso mesmo. Bacana. Bom, meu caro Zé Carlos de Souza, os 10, existem alguns fatos extraordinários dos sonhos. Em relação ao misticismo, tem o olho de Horus. Tudo que tem na vida hoje, tudo passou pelo sonho. Tudo que teve que ser pensado. Por que você fez na Terra até hoje uma coisa que antes, para fazer, não foi pensado? Então, o sonho é pensamento. Bom, sonho é pensamento. De uma certa forma né? Para você materializar... Materializado, né? Bom, no misticismo, alguns símbolos egípcios, vamos colocar aí o olho de Horus, não é? Chamado de olho de Deus, né? Que tudo vê, né? Tudo vê, exatamente. Que é o proveniente do Egito Antigo, que significa proteção e poder. Não é? Tem as delicadas bonecas Kokeshi, que são aquelas bonequinhas japonesas que medem mais ou menos 15 centímetros, feitas de madeira, mas a madeira tem que ser cerejeira e tem que ser a cerejeira comum, que são originárias do norte do Japão. Ainda em relação ao sonho, tem o poder da lua. Que a lua mexe com a água na Terra, né? Mexe com a água. E com o mental também, né? Ela é um ser, não é? Que é conhecida como a rainha da noite. A Lua é um planeta que está morrendo, né? Só que está morrendo lentamente, né? Ela já está quase morta. Já, mas daqui Lua? A Lua. Está ficando velhinha. Está velhinha. Olha, os antigos eles diziam que a Lua era a grande doadora da fertilidade. Ora cheia, ora ausente. Mas o que ela mandava para a Terra, na época da Cleópatra, por exemplo, ela mandava, por exemplo, se tivesse jeito de medir em kilowatts, né, em força energética, ela mandava uma pessoa assim, para ter vamos supor, a pessoa tem um prazer sexual, vamos supor, para a mulher, por exemplo, que tem 1 litro de sangue para se divertir, em vez do homem que tem só 100 ml. Então, veja bem, a Lua mandava uma potência de energia energética para a Terra, mexia com ela. Então, hoje, toda essa energia que a Lua está morrendo, aí está deixando a mulher solitária no mundo, né? A força dela energética, tanto que a mulher tem aquela gravidez psicológica. Advém da Lua também. Advém da Lua? Você primeiro monta na mente tudo aquilo que você quer. Puxa vida, então a mulher tem 1 litro de sangue... para fabricar... Para se divertir. Para animal, para o parque de diversão dela. E o homem tem 100 ml. 100 ml de sangue só. Com 100 ml faz um estrago, hein? Não, mas... Puxa vida. Bom, sonhos e misticismo aqui com o Zé Carlos. E você, cientista do Brasil inteiro, internautas que nos acompanham, mostrando para você que o Zé Carlos é um cidadão aqui da cidade de São José dos Campos, é um pensador, qualificação cultural nenhuma pelas universidades, mas pela Universidade da Vida sabe tudo. Não, eu tento aprender um pouquinho de cada coisa, porque eu gosto de aprender essas coisas, né? Então eu vou atrás, né? Onde eu fui lá na Ilha dos Açores, eu aprendi muita coisa lá. Então vamos falar daqui a pouco. A Ilha dos Açores é chique, viu? Na Ilha dos Açores. E falar também sobre o caminho de Compostela. Tá tranquilo. Daqui a pouco, com Zé Carlos Frigi, a realização de um sonho e dos sonhos aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo? Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar.
Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. O jornal que tem o SINDI-CT e o jornal, claro, o Clique Jornal que tem a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. É lógico. Ele é o presidente do SINDI-CT. Nós, nessa hierarquia que a gente faz questão de citar, para que o internauta saiba, além do presidente do SINDI-CT, o Ivanil Elisiário, junto com ele ali, igual a Xuxa e o Arisco, lembra da Xuxa e o Arisco? Está o engenheiro Vitor Portesani. Ele é o diretor de comunicação aqui da Rádio CT. Parabéns. E aí, do seu lado, a diretora de web jornalismo, é o título aqui desse jornalismo aqui, a jornalista Shirley Marciano. Que bacana. Você viu só que legal. Bom? Tá bom, né, Shirley? O nome é Supimpa. É o nome Supimpa, diretora de web jornalismo. Chique mesmo. Bom, o meu caro Zé Carlos, a interpretação de sonhos, ela é uma ciência ou ela é um misticismo? Nenhum dos dois, ela é natural. Por quê? Nós tivemos, foi Daniel que interpretou os sonhos do rei? Tem mais ou menos por aí. Daniel na Cova dos Leões, não, foi José, né? José do Egito que acabou interpretando os sonhos do rei, do faraó. Não tem aquele sonho que como é que é no Apocalipse, não tem os sonhos do João lá, da Apocalipse? Teve o sonho de João. João. O João, o que ele faz? Ele viajou no futuro, no sonho, né? Ele teve presente nessa Segunda Grande Guerra Mundial, ele viu aquele cogumelo de fogo sobre o Japão e viu aqueles aviões da Segunda Guerra Mundial, que tinha dentes de leão e com cabeças de homem, foi assim que ele relata na Bíblia, né? Eu vi uns escorpiões voadores, não é isso? Uma coisa parecida, com dentes de leões, cabeça de homem, enfim, um bicho estranho. Então ele viajou no futuro, ele viu isso que estava acontecendo hoje. Ele fez mais ou menos semelhante ao que o Nostradamus fez. Se for paralelamente, é mais ou menos. Só que um está desviado mais para a religião, o outro para o mundo mais científico. Mas basicamente é o mesmo. Bom, o João da Bíblia ele sonhou com dente de leão. Que os aviões da alemão, eles usavam aquela dente, aquela cara de leão na frente, né? E a cabecinha do homem era o piloto do avião. Só que naquela época não tinha avião. É verdade. Então, mas ele teve nessa sequência de sonhos... Teve que era escorpião. Teve... o que foi mais que ele sonhou? Um dente avião, de leão. Não, e sonhou também que é o seguinte, logo depois de ver essas aeronaves, esses bichos voando, ele viu o sol sendo encoberto. Foi o que o Japão sentiu quando estourou a bomba atômica. O sol cobriu, ficou uma escuridão no Japão. Então, da radioatividade. Não, mas naquele sonho lá, exato, ele sonhou com dente de leão... depois com escorpiões? O escorpião, no caso, é o avião inteiro, né? Voando, né? Com aquele rabinho atrás. Tá? Ele não sabia que era um avião. Então, ele tinha que falar no sonho o que é. Eu vi um escorpião voando. Mas, poxa vida. Então, ela é... Bom, então você acha que... ele viajou no futuro. O João. Ele teve uma experiência... porque quando o mundo astral não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Tudo é um tempo só, né? Então, você tanto faz ir para trás ou ir para frente. Aliás, na verdade, nem para frente nem para trás você vai, né? Você fica num tempo só. Ô, Paulinho, eu peguei um trecho aqui sobre o Nostradamus. Aí ver se você consegue interpretar o que eles dizem aqui. Ó, tentar decifrar o que Nostradamus previu em suas centúrias é algo difícil, devido à ambivalência e os aspectos místicos contidos em suas quadras. Uma quantidade de livros surgiu ao longo dos séculos numa expectativa de traduzir corretamente as profecias. Nostradamus previu a Revolução Francesa,
a ascensão de Hitler, o governo ditatorial de Muhammad Gaddafi e Saddam Hussein, o terrorista Osama Bin Laden também está presente em suas centúrias. Aí eles passam algumas biografias. Nossa, numa época que ele fez isso, na época que a França vivia à luz de vela, você não tinha energia elétrica. Né? Então ele acendia uma vela e pegava uma caneta lá, aquela tinta inteiro, né? Ia escrevendo essas coisas, tudo naquela época. Sentindo todas essas coisas, escrevendo. A gente não adivinha nem coisa que vai dar o mês que vem. Como é que o cara fala coisa que vai dar? É a mesma coisa eu fazer um prognóstico detalhadamente. Ele fala cifrado. Então, isso que, assim, se fosse claramente, né? Então, a gente o cara é o cara mesmo. Só que a gente sempre fica na dúvida porque tem essas coisas. Tem ambiguidades. Pode ser isso, mas também pode ser aquilo. Pode ser um monte de outra coisa. Ele fala que o mundo vai acabar no ano 3000 e pouco. Segundo ali, conta... Quando é que vai ter o fim do mundo? Mas fala, pelo calendário chinês, nós já estamos em 5.000. Pelo calendário árabe está em outro. Em 6.000. Cada um tem um, né? Eu não estou não acreditando. Eu sei. Eu estou tentando colocar assim... o que todo mundo vai pensar. Mas será que é verdade que nós sabemos disso? Porque ele não fala literalmente, então. Como a Bíblia também, tem muita coisa cifrada. Naquela época ele não tinha como falar essas coisas, porque ele não tinha essa noção também, essa percepção. A percepção que ele tinha é igual essa do João da Bíblia. Ele teve uma percepção trazendo para a mente dele aquilo que ele tinha ali de momento, né? Falou, parece um escorpião, que ele não sabia que era avião. Imagina se você não sabe o que é uma coisa. Você fala que parece um microfone isso aqui, ou parece uma metralhadora. Não sei, alguma coisa assim. Então não tinha como definir, né? Que maravilha, eu estou sonhando mas aí é o seguinte, se você pega a nota de dólar de $20, você dobra, dá a torre gêmea caindo. E como é que ele adivinhou que as duas torres ia cair? Bom, o Nostradamus falou isso? Falou. Mas como que ele falou? Ele falou que em 1999, pelo calendário... É o calendário que tem, é um calendário que não é o cristão, não é o calendário... Não é o gregoriano, é esse, né? O calendário que é o Maia. Pelo calendário Maia... que na verdade foi derrubada a torre em 2001, mas isso pelo calendário religioso, né, nosso aqui. Pelo calendário Maia, foi 1999. Então, ele acertou pelo calendário Maia, né? Ele fez um outro tipo de calendário. Mas que não acertasse 2000 ou 1999? Que ele errasse por um ano. Mesmo assim, como é que ele ia descobrir que duas torres numa cidade nova ia tombar? Bom, exatamente. Coisa cabulosa. Ele até fala lá, subite veno e efanher gera grande. Essa questão aí dos atentados a Nova York e ao Pentágono são os maiores acontecimentos desde o fim da guerra do Golfo em 91. Esses atentados, Zé Carlos, aconteceram no momento justamente quando se pensava que nada de novo se esperava do mundo. Mas como é que ele pôde traduzir isso? Porque ele ainda traduziu que seria o começo da Terceira Guerra Mundial. Não aconteceu a Terceira Guerra, ou já estamos em guerra? Depende que quando ele falou fim do mundo também, tem os estudos mais profundos que fala fim do mundo. Não é o fim do mundo do planeta, né? Mas o fim do mundo do entendimento, né? O ser humano não ia se entender mais. Bom, então, o que está acontecendo. Nós estamos falando exatamente aqui de sonhos. De sonhos. Zé Carlos, Nostradamus, João Batistas, as cartomantes, os índios que você... A Mãe de Ná. A Mãe de Ná. Aquele Liguejá. Dentro... Aquele lá do seu estado, lá do Paraná, como é que chama? O Henry. O Henry Cristo. Bom, então, Zé Carlos, a gente vê o seguinte... que dentro dos sonhos tem muito charlatanismo. Tá, tranquilo. Mas você tem uma fórmula que você realizou um sonho. Você sonhou em conhecer a Europa, é isso? Não, na verdade, eu tenho procedimento seguinte. Eu já tive lá em outras vidas, né? A turma não acredita, mas a gente, lógico que vem. É nessa aí que eu quero pegar. Senão fica sem sentido a vida, né? Porque eu nunca existi para nada para trás e nunca vou existir nada para frente. Só existe essa. Quer dizer, eu só tenho uma chance, só tenho uma bala no revólver. Acabou. Essa foi a oportunidade que Deus me deu. Que escola é essa que te dá um dia de aula?
Se você aprendeu, você vai Que para o inferno. escola é essa? Eu não sei, é uma escola estranha, né? Que a turma fala, olha, se você não fizer as coisas direitinho, amanhã você vai para o inferno e nunca mais você sai de lá. Coisa esquisita, vai dar um trabalho para o diabo danado, né? O diabo fica aturando você. Bom, então você realizou, e é exatamente sobre a realização desse sonho. Você me dizia que quando via na TV, ou numa revista, ou até no jornal, uma foto de uma rua ou de um castelo na Europa, te dava a impressão de que você já esteve naquela rua. Então, mas aí não é bem só assim, porque às vezes você assiste filme de quando você é moleque, você grava na sua cabeça aquela rua do filme que você gostou muito. Aí passa uns anos, você não lembra mais do filme, daqui a pouco dá uma sensação, não sei se você vê uma coisa parecida, você fala, eu já estive lá. Não é nada disso, você era moleque, você assistia um filme, coisa não é bem por aí. Mas hoje, cientificamente, está sendo comprovado, os próprios cientistas hoje estão comprovando a lei da volta à forma. A lei da volta à forma é a lei tudo, nada perde, nem o corpo material que vai para o cemitério, ele morre. Ele parece morto, mas não está morto, ele está sendo transformado. Então, nem o corpo morre. Bom, mas das suas viagens para a Europa, quando você via e dizia, não, eu acho que eu já estive lá, poderia ter sido um filme ou uma história que alguém te contou quando criança. Lógico. Mas você resolveu realizar esse sonho de conhecer a Europa. Verdade. Mas tem muitos relatos de... Você tem filme hoje em dia, relatos de coisa comprovada mesmo, né? Coisa comprovada. Muitos escritores americanos, cientistas, professores de universidades famosas, que hoje, pesquisando essas coisas, está aí. O pessoal não comprova a lei da reencarnação, porque é anti-econômico, né? Entendeu? É anti qualquer coisa. Então, não é interessante. O bom mesmo é a base do medo mesmo, né? Bom, ganhe mais. Ô Zé Carlos, o sonho da viagem é o que a gente vai no último bloco aqui do Clique Jornal de hoje. Nós falamos, pode deixar. Falar sobre isso. Tá joia. Como é que você realizou um sonho que se tornou realidade? Para muitos internautas e ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, é muito simples. Basta passar o cartão magnético, o cartão de crédito, ele tira uma passagem para Lyon, na França, ou para Genebra, na Suíça, ou então para qualquer parte do mundo, parcela em até 10 vezes, ele tem traslado, tem restaurante, tem hotel e tudo. Para muitas pessoas é muito fácil. Para você realizar o sonho, foi muito mais difícil, não é? Um pouquinho, porque daí é tipo com recursos próprios mesmo, né? Bom, todos temos recursos próprios. Mas eu quero que você conte o que é que você fez para realizar o sonho, para a gente encerrar esse bloco de sonhos e misticismo. Mas aí quando eu falo recursos próprios de verdade. Tem muita gente que viaja para a Europa, para os Estados Unidos, para outras coisas, viaja com recurso próprio, mas não é tão próprio assim. É dinheiro que veio fácil. Então, é nosso. Então, não é bem assim, eu falo próprio de verdade. Tem, né? O dinheiro nosso e tem o seu. Tem um próprio mais ou menos. Né? Vamos falar daqui a pouco, no último bloco do Clique Jornal de hoje, o jornal da Rádio CT. Um instante só. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal.
De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, o jornal de ciência e tecnologia. É isso aí. Bacana, né, Zé? Aprendendo, vivendo e aprendendo. Aprendendo e vivendo e vivendo e aprendendo. Tá certo. E como aprender e viver, eu quero mandar um abraço para a Isabela, que está ouvindo lá no balcão de anúncios do Troca-Troca. Parabéns para a Isabela. Parabéns para a Isabela, não é? É. A Raíssa também está por lá. É. Olha, como realizar um sonho impossível? Eu sempre ouvi dizer, Zé Carlos, que para um homem nunca ter esquecido, ele deveria ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Realmente são maneiras de sempre ser lembrado de alguma forma. Se bem que os filhos também vão falecer um dia, né? Tranquilo. E a sua lembrança irá com eles. A árvore também não é eterna. Então, a melhor opção ainda é escrever um livro. E o livro da vida é o melhor sistema de estar sempre lembrado e realizado um sonho. Você escreveu um livro na vida? Não, livro não escrevi. A árvore eu plantei, filho eu tive, né? Mas só o livro que ficou faltando. Só o livro que está sendo escrito agora pelo livro da vida, não é? É verdade. Zé Carlos, você conhece quantos países além do Brasil? Não, eu conheço alguns países aqui da América do Sul, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, quando eu passei por aqui mesmo, né? E lá para a Europa eu conhecia a Irlanda do Norte, Inglaterra, para a França, fui na Noruega. Fiquei 40 dias rodeando para a Europa, né? Bom, vamos citar na Europa. Aqui é Brasil, Argentina, Paraguai. País aqui da América do Sul. Aqui. Na Europa. Fui para Irlanda do Norte, Inglaterra. Irlanda do Norte, Escócia. Inglaterra. Tudo junto, né? Escócia. Aí depois eu fui para Portugal, fui para a Ilha dos Açores, depois fui para Espanha, Itália, Suíça e Noruega. Aí acabou, aí fechou o círculo. Aí voltei para Portugal, peguei o avião e vim embora. Bom, ô Zé Carlos, você para realizar esse sonho de conhecer a Europa, você realizou um sonho fazendo como? Eu gastei, vendi minha moto, vendi minhas coisas que eu tinha. Quer dizer, não é casa, não, isso é brincadeira. Eu vendi tudo, não. Vendi umas coisas que eu usava, né? No dia a dia. Por exemplo, você tinha uma motocicleta, que moto era? Na época era uma Suzuki. Uma Suzuki. Você vendeu essa moto. Você vendeu também um rádio? Não, eu vendi. Eu aluguei minha casa lá para a pessoa que foi ficar nela. Aí ela tinha umas coisas lá e ficou tudo englobado no preço. Ele ajudou na passagem, foi embora. Bom, daí a sua casa, você não vendeu a sua casa? Eu aluguei, né? Mas você passou a casa para o nome da filha. Da minha filha, até hoje. E alugou a casa? Alugou a casa. Para que a pessoa que morasse fosse pagando o aluguel. Ajudava a pagar a passagem também, né? Para que ajudasse a pagar a passagem. Você tem que gastar dinheiro lá na época, né? O dinheiro estava mudando lá como é que é? Dos dinheiros que era tudo diferente para o euro, né? Em 2001 que estava mudando o euro, né? Isso, que foi foi justamente que eu fui viajar no dia que estava mudando o dinheiro, né? Daí estava aquela confusão, né? Bom, você ficou desprovido de qualquer bem material. Não, eu tinha dinheiro para mim andar, só que eu andava controlado, né? Dormia em lugar mais barato, fazia coisa para quanto mais barato eu ficasse, mais lugar eu rodava. Isso é natural, né? Zé Carlos, e você vendeu tudo, comprou uma passagem, pegou o avião aonde? Em Guarulhos. Em Guarulhos. Que empresa era? A Swissair. A Swissair. Swissair é uma empresa de avião suíça, né? Você entrou nesse avião e foi para onde? Foi para aquela cidade lá da Suíça, lá, como é que chama? Genebra? Não é Genebra, não. É outro nome lá. Zurique. Em Zurique. Desci em Zurique. Depois lá peguei um outro avião da mesma firma, um pouco menor, chamado Crossair. É da mesma empresa Swissair, né? É menorzinho. Aí daquele avião eu voei para Roma. Deu mais 1 hora de voo. Bom, mas em Zurique, você ficou em Zurique? Não, lá eu fiquei... Apenas a chamada baldeação. Só coisa aí. Depois eu voltei lá de novo, né? Em Zurique. Mas voltei por trem, né? De Zurique você foi para Roma. Para Roma. Em Roma você desceu. Desci. Bom, você fala italiano? Não, pouquinho. Você fala suíço? Não, lá fala alemão, fica língua flamingo, lá é difícil falar, as coisas é meio complicado.
Bom, Mas é um pouco de espanhol que você fala lá, daí a pessoa entende alguma coisa, né? Bom, de Zurique você foi para Para Espanha, depois fui para Espanha. Depois... Fui em Barcelona, na casa de uma prima minha. Fiquei 2 dias lá. 2 dias em Barcelona? Barcelona, lá perto da Estação Santos. Uma Bom, estação que tem lá em e Barcelona. ela falava português? Não, é prima minha, mora lá. É prima né? que mora lá. Daí você Ficou 2 dias lá. 2 dias lá, depois eu peguei o... De Barcelona, na Espanha, você foi para onde? Aí fui direto para Inglaterra. Foi lá para Inglaterra? Fui lá para Inglaterra. Aí fui de avião mesmo, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. E foi para Inglaterra? Para Inglaterra. Depois fui para Irlanda do Norte e para Escócia. De lá para Irlanda. Aí fui na casa de uma amiga minha que mora lá na Escócia. Aí ela levou para conhecer lá. Da Irlanda você foi para a Escócia. Daí eu fui lá para me conhecer aqueles menires lá que tem na Inglaterra, lá, sabe? Lá na Irlanda do Norte. Aqueles menires lá onde tem aquelas pedras, que domes, né? Que chamava aquelas coisas, aqueles círculos redondos lá. Exato. Então, lá que está o poder energético do mundo. Aí você foi na Irlanda, naqueles Dominos. Lá que... Acho que é esse o nome. O pessoal até hoje faz reunião lá de coisa, né? De bruxaria, sei lá. E você acredita que o poder da Terra, o umbigo está ali na Irlanda? Ali é um dos portais, né? Porque ali de madrugada, ali, essas coisas, você vê descer linhas vermelhas, linhas azuis, que vêm do espaço mesmo, umas coisas interessantes. Na Irlanda. Na Irlanda. Você vai para a Noruega, tem coisa semelhante lá, quando dá aquela aurora boreal. Lá você vê aquele negócio que entra para o seu ouvido. Um é vermelho, outro é verde, chamado de... O pessoal fala que aqui tá tal de Kundalini, né? Exato. Então, lá desce duas energias. É a que move todinho sua energia magnética dentro do corpo. Aqui também chega, é que a gente não vê, né? Bom, aqui a gente não vê, mas sente. Você não vê com o seu coração, bate sozinho. Não bate sozinho nada. O universo está fazendo ele bater. Que interessante. O universo quer dizer, faz ele bater. O coração não bate sozinho. Então agora, a gente tem que estar bem com a natureza. Tem que estar bem ligado, né? Não, às vezes o coração seu para, porque é despropósito seu. Você, por exemplo, você vai entupir nas artérias. Então, não é que lá abandonou você. A energia veio, só que ela não encontrou receptáculo, né? Para funcionar. Então, você morreu. Ô Zé Carlos. Não é culpa da energia, né? É culpa sua. Da Irlanda, você foi para onde? Aí depois voltei para Portugal. Aí quando eu fui para os Açores. Bom, na Ilha dos Açores, o que é que você encontrou lá? Lá eu fui conhecer aquelas pessoas que fazem estudo místico, estudo de vidas passadas, aquelas coisas todas. E você se encontrou lá na Ilha dos Açores? Não, eu aprendi muita coisa lá interessante. Por exemplo, o que você não sabia que aprendeu na Ilha dos Açores é lá onde estão as chamadas bruxas que falam. Eles falam que no futuro, não muito distante, né? A mulher vai se autoprocriar de novo, né? A mulher... porque o homem está desvalorizado, Quer dizer, né? mulher hoje já não precisa de homem para sobreviver, né? Quase nada. Daqui a pouco, então. Daqui a pouco não vai precisar para se procriar. Então, e mentalmente, um dia ela vai projetar um filho dela em sonho direitinho, né? Do modo que ela quer, né? E esse filho sai mais ou menos daquilo do jeito que ela quer, né? Entendeu? É meio assim, é um computador natural, né? Não vai ser no futuro. E para você viajar para outros planetas, vai ser a mesma coisa. Você deixa o seu corpo aqui, viaja para lá você acha matéria. Porque você não pode misturar matéria de terra, né? Coisa que pertence à Terra tem que ficar aqui na Terra mesmo, né? Como é que pode pegar uma matéria daqui e levar para outro planeta? Outro planeta tem outra energia, né? Outro tipo de plano, né? Que interessante. E isso você aprendeu na Ilha dos Açores? Ilha dos Açores, com as bruxas lá. Com as bruxas? Bruxa não é nada, elas são tudo... Estudo bacana. Uma ideia de que bruxa é uma coisa nariguda, de chapéuzão e tal, que o Walt Disney fez a gente acreditar, não é? Mas não é nada disso. Nada disso. Se você for pensar bem, a Nossa Senhora Aparecida é uma bela de uma bruxa, né? Seria? Só que uma bruxa do bem, né? É que nos contos de fada, bruxa é amar, né? É amar. É a bruxa que mexe com coisa... Que mexe com a magia da natureza. Só que você pode mexer com a magia da natureza positivamente, seria Nossa Senhora. Ou mexer com a magia negativa, aí no caso seria a bruxa, né? Fazia o mal, né? A energia... É a mesma. É a mesma. Depende de onde você põe ela, né? É igual água. É igual água, igual faca, né? Se você misturar com café, vira café. Se misturar com leite, vira leite. Vira o que vira. Vira chá. Com chá, vira chá. Olha, interessante. Ô Zé Carlos, eu quero te agradecer. Nós temos mais alguns minutos? Nós temos mais 2 minutos. Legal. E eu quero te agradecer. E lá na Ilha dos Açores, de Portugal, você voltou para o Brasil. Eu fui para Portugal, depois peguei o avião e vim embora para cá.
Desceu em São Paulo. Desci em São Paulo. Aí vim no aviãozão da Varig mesmo. Um dos últimos voos que, depois de um ano, acabou. Faliu a Varig também, acabou, não teve mais nada. Por isso que parou de funcionar em 2002, Tinha né? até a musiquinha, né? Varig, Varig, Varig. É, chique, saudade, hein? Olha, depois veio Varig Cruzeiro, né? É verdade. Cruzeiro, barabará, barabará. Que saudade, não é? Saudade. Bem, meu caro Zé Carlos, eu quero te agradecer em nome Legal. do presidente Ivanil Elisiário, do Vitor Portesani e também da Shirley que cá está, por esse bate-papo interessante para o Clique Jornal aqui da Rádio CT, aonde fez com que todos nós, internautas e ouvintes, pudéssemos imaginar um pouco mais. Então, viu, Paulo, isso aí é que eu estou falando, que eu aprendi muito em escola iniciática, né? Que às vezes não sabe tudo sozinho, um pouquinho a gente intui, né? Um pouquinho, mas o restante a gente aprende tudo por fora, né? As pessoas que aprendem, vai aprendendo. Aí. Pessoas que só querem saber, hoje em dia você tem advento da internet, hoje em dia só não sabe as coisas quem não quer, né? Só que você tem que filtrar, né? Porque muita coisa também que é muito papagaiada, né? Então tem que tomar cuidado. Bacana. Zé Carlos, tem um e-mail para que as pessoas possam entrar em contato com o Zé Carlos Frigi? Pode ser zé.frigi59@gmail.com. Atenção, o endereço virtual desta figuraça é o Zé.frigi, né? 59@gmail.com. Maravilha. Legal. Então tá aí. O telefone para contato? Pode ser 99183-1919. É da Claro? É da Claro. Bacana. Zé Carlos, muito obrigado pela sua presença. Garoto, tudo de bom. Aqui no Clique Jornal. Muito Feliz, obrigado. Nada. Alguma previsão aqui para o Clique Jornal da Rádio CT? Você que está tão ligado nas linhas mas eu não positivas faço, da natureza? Não faço previsão, não. Eu só tenho que falar só aquilo que eu sei mesmo. Né? Imaginação, qual seria? Imaginação é que sempre. Não, tudo... aqui da Rádio CT. Como assim? Se eu gostei ou não? Não. A previsão você não faz aqui da Rádio CT. E imaginação, o que você imagina que será a Rádio CT, a Rádio Ciência e Tecnologia aqui do INPE? É uma rádio diferenciada, né? Tem tudo para dar certo, né? Que maravilha. Tranquilo, vai. Tá de parabéns. Bacana, muito obrigado. Viu? Falou, garoto. Com alento. Bem, Shirley, sonhou um pouco, realizou algum sonho, viajou? Eu viajei aqui no conhecimento, né? No aprendizado, aprendi bastante coisa hoje. E eu vou fazer uma previsão. Logo, logo você estará no Chile. Nossa! Viu? Você vai me faço votos. Faço votos, né? No Chile, na Argentina e no Uruguai. Tá vendo só? Logo, logo você vai me contar da realização desse sonho. Viu, Paulo? Eu não sei se o pessoal interessa, mas tem um filme que explicou muito bem isso aí. Hoje está definido, né? Quem quiser acessar a internet, aí põe no YouTube, põe assim, Minha Vida na Outra Vida. E ali é fatos verídicos, né? Fatos, não tem como contestar, falar, isso aí é tudo, não, ali é tudo autorizado ali, cientificamente, né? Minha Vida na Outra Vida. Na Outra Vida. Só pôr no YouTube e lá tem todos os depoimentos das pessoas, tem as fotografias, as mostras de tudo, as coisas. Aí a pessoa tira uma base, mais ou menos. Aí quem sabe ela perde um pouquinho medo da morte. Maravilha. Muito obrigado, Zé Carlos. Falou. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia. A presidência foi do presidente Ivanil Elisiário, diretor de comunicação Vitor Portesani, a diretora de web jornalismo, minha colega Shirley Marciano, a apresentação aqui do Paulo Silva e a trilha sonora modulada pelo Thiago Santos. Fiquem com Deus, um abraço, obrigado pelo clique, até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT